Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu sou o irmão Romário Rodrigues e aqui estou com muita alegria para juntos estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos estudando, como vocês já sabem, sobre os dons ministeriais baseados em Efésios 4, versículo de número 11. Nós já estudamos sobre o dom ministerial de apóstolo e, seguindo aquela sequência de Paulo, em Efésios 4:11, hoje vamos falar sobre o dom ministerial de profeta. Será que temos profetas nos nossos dias? Se temos, será que os profetas dos nossos dias têm a mesma função, finalidade? Será que é a mesma coisa dos profetas do Antigo Testamento? Será que o dom ministerial de profeta e o dom espiritual de profecia é a mesma coisa ou existem diferenças? É isto o que nós vamos ver nesta oportunidade. Em primeiro lugar, é importante dizer que nós cremos sim que todos os dons ministeriais, como nós já falamos sobre o dom ministerial de apóstolo, eles existem, estão em vigência, eles são atuais. Os dons não cessaram, como querem dizer alguns. Todos eles estão presentes e estarão com a igreja até que Cristo venha buscá-la. É muito importante nós enfatizarmos isto. Em primeiro lugar, nós queremos dizer que, baseados em Atos capítulo 3, versículo 22, o próprio Jesus ele é chamado de profeta, ou seja, Cristo é chamado de profeta, ele é o profeta por excelência, ele é o profeta superior, ele é o profeta paradigma, ou seja, padrão para todos os profetas. Aliás, em todos os seus ofícios, Cristo ele é o paradigma, não só nos seus ofícios, mas na sua pessoa, ele é o padrão. É a ele que nós devemos imitá-lo, é para ele que nós devemos olhar, como diz o autor aos Hebreus. Bom, o profeta no Antigo Testamento, meus queridos e amados irmãos, eles tinham uma função que, segundo a Bíblia Sagrada, já não existe mais. A própria Bíblia vai dizer que os profetas duraram, ou seja, foi o ministério vigente até o profeta João Batista, que mesmo aparecendo no Novo Testamento, ele é um profeta ainda da antiga aliança. Então, profetas como no Antigo Testamento, nós não temos mais. Os profetas do Antigo Testamento, eles eram, entre aspas, porta-vozes de Deus. Eles recebiam as mensagens diretamente de Deus, por várias formas, e comunicavam essas mensagens às pessoas. Aí nós temos vários, Elias, temos Eliseus, e dentre muitos e muitos outros profetas. E esses profetas também tinham outras atribuições, como, por exemplo, ungir reis, como foi o caso de Samuel. Eles tinham outras funções, como aconselhar os reis, como nós temos vários exemplos dessas atividades proféticas no Antigo Testamento. Então, a atividade profética não era, entre aspas, apenas de receber mensagens de Deus e profetizar. Alguns profetas eles tinham outras atividades, como ungir reis, como aconselhar reis, como repreender o povo e assim sucessivamente. Mas esse ofício de profeta, meus queridos e amados irmãos, ele já não existe mais. Como nós já lemos o texto e citamos o texto aqui de Lucas 16, esse ofício de profeta do Antigo Testamento durou até a pessoa de João Batista, porque ele tinha uma finalidade, tinha um propósito e esse propósito já foi cumprido. Então não podemos dizer que existem profetas hoje como existia no Antigo Testamento, porque encerrou-se em João. Mas que existem profetas hoje? Existem sim. Mas qual é a função do profeta? Quem é o profeta no Novo Testamento? Nós temos o próprio Novo Testamento citando exemplos de profetas naqueles dias, como por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo irmão e médico Lucas, no capítulo 11, versículo de número 8, ele vai falar da existência de alguns profetas na igreja primitiva, olha só, alguns profetas, e ele cita nominalmente o profeta Ágabo. Olha só que coisa interessante. Ágabo
ele é chamado de profeta aqui por Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, em Atos, capítulo de número 11. Lucas vai registrar, aliás, versículo de número 28. Então, está claro que nos dias nas páginas do Novo Testamento, o ministério apostólico ele é vigente, ele é atual, ele existe, é uma realidade, não nos moldes do Antigo Testamento. Como nós já dissemos, foi um ciclo, se eu posso dizer assim, que encerrou-se em João o Batista. Mas nós temos sim profetas no Novo Testamento. E o que faz o profeta do Novo Testamento? Qual é a função dos profetas nos dias atuais? Veja só, o profeta é aquele que lê, que interpreta e que proclama as verdades das Sagradas Escrituras. Então, o profeta é um proclamador das boas novas de Jesus Cristo. É alguém que interpreta e que prega, que anuncia a palavra de Deus para repreender, para corrigir, para exortar, e a palavra exortar aqui significa encorajar, animar, fortalecer. Então esse é o profeta, é aquele que prega as Escrituras. Ele seria na prática um pregador, um proclamador da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, da Bíblia Sagrada. Mas, irmão Romário, todo pregador é profeta? Não, porque profeta é um dom ministerial. Todos nós, cristãos, devemos ser pregadores da palavra, pregadores do Evangelho. Todo cristão, ele de alguma forma é um pregador, porque é dever de todo cristão. Nós somos comissionados a sermos pregadores do Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho da salvação, apresentar o plano da salvação para as pessoas. Então, de uma forma genérica, todo cristão, ele deve ser um pregador. Agora, o dom ministerial de profeta, não, é uma situação específica. São dons, é um dom que Deus distribui não a todas as pessoas, mas àqueles servos a quem o Espírito Santo quer conceder esse dom. Então, o profeta, como já dissemos, vamos repetir, é alguém que prega as Escrituras, que fala as verdades da fé cristã. E ao pregar as Escrituras, ele ensina o povo, ele orienta o povo, ele corrige o povo, ele repreende o povo, ele consola o povo e assim sucessivamente. Queremos dizer também que dom ministerial de profeta e o dom espiritual de profecia não é a mesma coisa. O fato de alguém ter o dom ministerial de profeta não quer dizer necessariamente que ele tem o dom espiritual de profecia. E o contrário também é verdadeiro. O fato de alguém ter o dom de profecia não significa que ele tem o dom ministerial de profeta, de forma nenhuma. Um dom ministerial de profeta não necessariamente é alguém que vai predizer o futuro, alguém que vai profetizar, mas alguém que prega as Escrituras. Pode ser, como foi o caso de Ágabo aqui, que um profeta ele prediga o futuro. Claro, se ele tiver o dom espiritual de profecia. Então é importante não confundirmos, porque geralmente as pessoas intitulam profetas aqueles que profetizam. Mas, como já dissemos aqui, o fato de uma pessoa profetizar não quer dizer que ela tem o dom ministerial de profeta. Significa, se ela profetizou e a profecia procede de Deus, significa que ela tem o dom espiritual de profecia. O profeta, ele é um pregador da palavra, é aquele que leva a mensagem das Escrituras, é aquele que lê, interpreta, prega, explica e aplica a palavra de Deus de forma genuína, como nela está escrita. Então é importante não fazermos confusão. Ofício de profeta do Antigo Testamento durou até João. Profetas no Novo Testamento e nos dias atuais existem, sim, são aqueles que pregam, que expõem as Escrituras, que é diferente do dom espiritual de profecia. Então, existem profetas, esse dom não cessou, ele está vigente nos nossos dias, então louvemos a Deus por isto e que Deus te abençoe. Abençoe você, abençoe sua casa, sua família, seu ministério
sua vida espiritual, emocional e até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim nos permitir.